armas nucleares, soldados e poder político. Essas são as maneiras que os governantes como Joe Biden, Vladimir Putin, Xi Jinping e muitos outros utilizam para controlar o mundo. Só que existe um meio que é fundamental para ter o controle do mundo nas palmas das mãos: o poder monetário. E esse poder monetário está nas mãos de algumas famílias por séculos, até mesmo antes de Cristo, nas mãos de reis e rainhas. Porém, o dinheiro das mãos das famílias que conhecemos hoje em dia começou em meados de 1744. No gueto judeu de Frankfurt, na Alemanha. Naquela época havia um grande preconceito contra os judeus, e por isso eles viviam sempre unidos e em comunidade. Por conta dessa discriminação que existia na época, muitos judeus não conseguiam emprego. Foi aí então que um grande judeu chamado Moses Amschel Bauer viu uma grande oportunidade. Na época, a Alemanha estava cheia de cristãos, e eram eles que empregavam as pessoas. Porém, eles não trabalhavam com juros e nem com empréstimos. Então esse judeu decidiu se aventurar no mundo dos empréstimos, e começou a fazer principalmente os câmbios de moedas. Já que mesmo a Alemanha sendo o único país, as moedas mudavam de cidade para cidade, como por exemplo em Frankfurt e Berlim. Só que infelizmente, Moses veio a falecer. Foi aí então que em 1770, o seu filho Meyer Amschel herdou o negócio de moedas e ourives. Além de herdar o negócio, Meyer decidiu mudar o sobrenome, Rothschild, que significa escudo vermelho em alemão, já que a fachada de sua casa era decorada com essa cor. Além de mudar o seu sobrenome, Meyer decidiu mudar a confiabilidade de seus clientes, já que muitos não usavam seu serviço por conta dele ser judeu. Então, para ele ganhar confiança dessas pessoas, ele precisava ganhar confiança da realeza. Foi aí que Meyer foi atrás do príncipe da Alemanha, já que ele era um grande amante de moedas. E assim ele começou a cuidar do dinheiro da realeza. Com esse novo negócio, a família Rothschild começou a criar sua fortuna, através dos créditos liberados para reis, imperadores, poderosos empresários industriais e os estados, se tornando então uma das 10 famílias mais ricas judias da Alemanha. Mas os Rothschilds não eram os únicos que estavam crescendo a sua fortuna na época. Outra família estava começando a criar o seu império no continente norte-americano. Em 8 de julho de 1839, nascia o homem que se tornaria o primeiro bilionário da história moderna, John Davison Rockefeller. Um dos pioneiros da família Rockefeller era seu pai, William Avery Rockefeller, um vigarista que ganhava vida enganando pessoas vendendo porções mágicas. E essa habilidade de ser mais esperto do que os outros, William fez a questão de ensinar o seu filho. Por isso John sempre foi mais esperto para os negócios. Quando ele ainda era criança, ele montou seu primeiro empreendimento, vendendo doces. E com isso ele conseguiu arranjar uma boa grana na época, o que ele usou para ajudar sua mãe. A família Rockefeller sempre se mudavam de cidade. Eles saíram de Richford em 1849 para morar em Moravia. Em 1851 se mudaram para Oregon e em 1853 foram morar em Strongville, lugar onde tudo começou a andar. Tempos depois, em 1859, Rockefeller, agora com 20 anos, resolveu empreender. Ele pegou seu capital de $4.000. Se associou a Maurice Clark e juntos começaram a empreender, criando uma pequena empresa que negociava feno, grãos, carnes e outros produtos. Mas esse negócio ainda estava muito longe de chegar na maior ascensão da família Rockefeller. Em compensação, a família Rothschild estava crescendo mais e mais. Meyer não era só um banqueiro, agora ele também fazia investimentos na mineração, indústria ferroviária e metalurgia. O que fez a família criar em 1887 a Bears, empresa que era especializada em extrair pedras preciosas na África e na Índia. E com isso ele começou a expandir o seu negócio, querendo dominar principalmente a Europa. Para fazer isso, ele usou seus 5 filhos, Nathan, James, Amschel, Carl e Salomon. Meyer mandou cada um para um país específico. Um ficou em Frankfurt, na Alemanha, outro foi para Nápoles, na Itália, outro foi para Paris, na França, um para Viena, na Áustria e o último foi para Manchester, na Inglaterra. Todos eles acabaram saindo muito bem. Porém, o que teve mais êxito foi o terceiro filho, que foi para a Inglaterra, Nathan. Ele deu muita sorte de pegar o crescimento da Inglaterra. A partir do século XVIII, o país se tornou uma, se não a maior potência do mundo. E tudo pela Revolução Industrial. Com toda essa sorte, Nathan se mudou de Manchester para Londres, onde ajudou a financiar a vitória britânica em Waterloo em 1815. E graças a essa vitória, a família Rothschild se tornou muito, mas muito conhecida. E por isso as pessoas começaram a mudar a pronúncia da família Rothschild em alemão
para o inglês Rothschild. Mas não pense que só essa família estava ganhando muito dinheiro com a ascensão da Revolução Industrial na Europa. Aqui na América, os Estados Unidos estavam começando a crescer muito, e tudo isso por conta das famílias que começaram a surgir. Em 1863, uma pessoa percebeu o potencial comercial da produção de petróleo no oeste da Pensilvânia. Essa pessoa era John Rockefeller, e junto com os irmãos Clark, comprou uma refinaria de petróleo e criou a Clark and Rockefeller. 2 anos depois, essa refinaria se tornou a maior refinaria de petróleo na região, e por conta disso, Rockefeller decidiu comprar as ações dos irmãos Clark por um valor de cerca de $72.500. E a partir desse momento, Rockefeller começou a dominar a indústria de petróleo nos Estados Unidos. Por ser uma pessoa visionária, ele sempre via oportunidades no mercado. Na época, o combustível mais comum era o óleo de baleia. Porém, esse tipo de óleo estava ficando cada vez mais caro. E isso fez com que Rockefeller procurasse outros combustíveis para atender a demanda na construção de ferrovias que acontecia nos Estados Unidos. Então ele começou a fazer alguns empréstimos, e com esses empréstimos, ele investiu em outros combustíveis, como por exemplo o querosene. E assim, em 1870, em Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos, se formou uma das maiores empresas que esse mundo já viu, a Standard Oil Company. Com isso, os Rockefellers dominaram o mercado de petróleo nos Estados Unidos, enquanto do outro lado, os Rothschilds dominaram o setor bancário na Europa. E você pode estar se perguntando, se os Rothschilds queriam expandir, por que eles não vieram para a América? A resposta dessa pergunta é bem simples, porque existia um cara chamado John Pierpont Morgan. Também existia outra coisa, que é o seu like e a sua inscrição. Isso ajuda a gente a entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e a gente traz aqui mais vídeos como esse aqui no canal. Diferente dos Rockefellers e dos Rothschilds, Morgan já veio de uma família que possui um grande poder monetário. E esse dinheiro vinha através das instituições financeiras de seu pai, Junius Spencer Morgan. Quando John completou 20 anos, ele se mudou para Nova York, onde começou a trabalhar na Duncan Sherman & Company, uma empresa que seu pai era dono. Ele ficou lá para ter uma base de como é trabalhar no mercado financeiro, até chegar em 1861, ano que ele criou o seu próprio banco, o JP Morgan. Só que tinha um problema. Nesse mesmo ano acontecia a Guerra da Secessão, e todo mundo que não fosse criança ou adulto era obrigado a participar. Com isso, Morgan entrou em desespero, pois ele tinha acabado de criar o seu banco. Até que ele descobriu que algumas pessoas, incluindo um empresário chamado John Rockefeller, não iriam participar da guerra. E assim ele descobriu que essas pessoas pagavam outras pessoas para lutar no lugar delas na guerra, como se fosse um dublê na vida real. Com isso, JP Morgan fez a mesma coisa. Ele viu uma grande oportunidade de ganhar muito dinheiro com essa guerra. A Guerra da Secessão era uma guerra civil entre o norte e o sul dos Estados Unidos, e ninguém tinha noção de quem iria ganhar essa guerra, nem mesmo o Morgan. E com base nisso, ele decidiu seguir a ideia da Corrida do Ouro, que aconteceu na Califórnia. Nela, muita gente ficou rica minerando ouro. Porém, quem ficou mais rica ainda foi quem financiou os equipamentos para encontrar esse minério. E foi justamente o que Morgan fez. Ele começou a financiar os armamentos para a guerra. E com isso, ele ganhou muito, mas muito dinheiro. E com o final da guerra em 1865 e com a vitória do Norte, uma pessoa se tornou a pessoa mais rica do mundo, ficando à frente do Rockefeller, Morgan e Rothschild. Essa pessoa era Cornelius Vanderbilt. Ele começou seus negócios com um empréstimo de $100 dos seus pais. Ele transportava cargas pela Baía de Nova York com seu barco, que não muito tempo depois ampliou para uma frota. Os transportes marítimos foram intensificados com a guerra contra o Reino Unido, e sua fortuna aumentou mais ainda. O que fez ele investir em outros setores de transporte, como ferrovias, o que fez ele alcançar uma fortuna estimada em 143 bilhões de dólares. E com essa fortuna e com o título de a pessoa mais rica do mundo, uma pessoa não estava feliz. Essa pessoa era Rockefeller, pois ele almejava dinheiro. Ele queria ser a pessoa mais rica do mundo. Então ele começou a adotar novas estratégias para conseguir ganhar mais dinheiro. Em uma tentativa de criar um cartel para controlar as taxas de frete, formou a Companhia de Melhoramento do Sul, para competir diretamente com Vanderbilt. Com isso, conseguiu um tratamento especial como o carregador de altos volumes, que incluía um desconto de até 50% para as empresas associadas. Esse novo negócio gerou uma série de protestos dos proprietários independentes de petróleo, incluindo boicotes e vandalismo. Quando descobriram o envolvimento da Standard Oil na ferrovia, o empreendedor recuou, porém logo continuaria o seu esforço para expandir a companhia. Continuou comprando refinarias concorrentes, melhorando a eficiência de suas operações, pressionando por desconto dos embarques de petróleo e fazendo acordos secretos. Rockefeller fazia ofertas aos seus concorrentes. Caso eles recusassem a vender, ele os levava à falência e, em seguida, comprava a indústria mais barata nos leilões. Em menos de 4 meses, a
a Standard Oil adquiriu 22 dos seus 26 concorrentes. A empresa crescia incorporando rivais e diversificando os negócios. No fim da década de 1870, a companhia já era responsável por 90% do petróleo refinado e comercializado nos Estados Unidos. Assim, Rockefeller era considerado o primeiro homem a fazer monopólio no capitalismo moderno. Enquanto isso, os Rothschild continuava dominando o mercado na Europa. O caçula da família, James, também se deu muito bem em Paris. O filho dele, Alphonse, ajudou a arrecadar 5 bilhões de francos requeridos pela Prússia, na Guerra Franco-Prússia em 1871. Não só isso, de Frankfurt, Londres, Viena e Nápoles, os Rothschild financiavam as indústrias que nasciam na Europa. Eles também permitiram ao governo britânico, em 1875, comprar uma grande participação na construção do Canal de Suez. Ou seja, eles tinham muito, mas muito dinheiro. Não tem nem como chutar quanto eles tinham na época. Justamente por isso que os Rothschilds eram odiados, pois eles não dividiam o dinheiro. Na época era muito comum você fazer casamento por negócio. Por exemplo, juntar uma família real com outra família real, para que o patrimônio das famílias aumentasse. Mas os Rothschilds não faziam isso. Eles preferiam estimular o casamento entre parentes, para que a fortuna da família continuasse em família. Por isso eles eram odiados pelas outras famílias ricas. Voltando para os Estados Unidos, Rockefeller era o homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em 1,4 bilhão de dólares na época, o que representaria cerca de 418 bilhões de dólares hoje em dia. Porém, pela primeira vez, em 1883, Rockefeller achou grandes concorrentes, que eram John Pierpont Morgan e George Westinghouse, que se juntaram aos inventores Thomas Edison e Nikola Tesla para levar energia elétrica para as casas americanas. Não só isso, assim como Rockefeller, JP Morgan começou a monopolizar o mercado de aço, comprando as empresas de Andrew Carnegie por um valor de 480 milhões de dólares. O que tornou ele o homem mais rico do mundo por um breve período de tempo. Com a chegada da energia elétrica, o combustível de Rockefeller começou a perder espaço no mercado. Entretanto, o visionário viu mais uma oportunidade com o crescimento da General Motors e da Ford. E com isso, começou a focar totalmente no subproduto do petróleo, a gasolina. E graças a isso, a Standard Oil Trust voltou a dominar o mercado na época. Nos Estados Unidos, o Império Rockefeller incluía 20 mil postos domésticos, 4 mil quilômetros de gasodutos, 5 mil vagões-tanque e mais de 100 mil funcionários. Chegou a refinar 90% do petróleo mundial, mas caiu para cerca de 80% até o fim do século, com as novas descobertas na Rússia e na Ásia. E com a chegada da gasolina, outras famílias começaram a aparecer, como por exemplo os Saud, que são uma dinastia que vem governando a Arábia Saudita desde 1932. Eles possuem cerca de 20% das reservas mundiais de petróleo. E esse combustível deixou e deixa muita gente rica. Rockefeller passou de uma fortuna de 1,4 bilhão de dólares em 1882 para estimados 1 trilhão de dólares em 1937. Quando veio a falecer. Só que infelizmente o legado que esses grandes bilionários deixaram no passado não significa que os seus sucessores vão fazer o mesmo. Como por exemplo os Rothschilds, que possuíam uma fortuna trilionária. Porém, agora não estão nem mais relacionados às 20 famílias mais ricas. Só que é muito difícil estimar a fortuna, já que a família está espalhada no mundo todo. Mas os mais conservadores dizem que sua fortuna é estimada em 400 bilhões de dólares. Já outros falam que a fortuna da família está estimada em 1 trilhão de dólares. Os Rockefeller possuíam um patrimônio de cerca de 420 bilhões de dólares. Mas também é muito difícil dizer, já que a empresa da família foi desfeita. Os Morgan ainda continuam em ascensão, possuindo os maiores e mais rentáveis bancos do mundo. Mas felizmente, o mundo mudou e novas famílias alcançaram o ápice da riqueza, como a Bezos, a Gates, Bush e Mars. Porém, teve uma que acabou se destacando, a família Walton, de Sam Walton, o dono da maior rede de supermercados do mundo, a Walmart. Hoje essa é a família mais rica do mundo, só que mesmo ela sendo a mais rica, não significa que as outras famílias do passado perderam seu poder. Se fizermos a soma da riqueza de todos os países, dá um pequeno valor de 473,6 trilhões de dólares. E segundo o Instituto Federal de Tecnologia Suíça, apenas 174 empresas no mundo controlam todo esse dinheiro. Ou seja, poucas empresas controlam todos, isso mesmo, todos os setores da economia mundial. Isso inclui o alimento, o mercado financeiro, o mercado de armas, de aço, tecnologia e principalmente o de petróleo. E é justamente no mercado financeiro, de aço e de petróleo
que as famílias de antigamente dominavam. E ainda dominam, pois tanto os Rockefeller, os Morgans e os Rothschild possuem participações em todos esses mercados. E é importante destacar do que estamos falando aqui não é nenhuma teoria da conspiração, a nova ordem mundial ou os Illuminates. Isso não tem nada a ver, só estamos mostrando que poucas famílias têm o controle do mundo, através daquilo que move o nosso planeta, o dinheiro. E se você gosta desse tipo de conteúdo, vai estar aqui na tela a história completa do Rockefeller. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Falou.